A chuva caía grossa naquela noite. Não era uma chuva qualquer. Era daquelas que lavam as ruas, os pecados e, às vezes, o destino. O carro preto de luxo avançava devagar pela avenida quase deserta. Dentro dele, Eduardo Montenegro, um dos homens mais ricos do país, observava a cidade como quem observa um mundo do qual já não fazia parte. Aos 48 anos, Eduardo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: empresas, mansões, carros importados, viagens internacionais. Mas não tinha algo que dinheiro nenhum devolvia: sentido. Desde a morte da esposa, 5 anos antes, ele vivia no automático. Trabalhava, assinava contratos, fechava negócios, mas o coração seguia vazio. O motorista reduziu a velocidade ao se aproximar de um semáforo quebrado. Foi então que Eduardo viu. À beira da calçada, debaixo de uma marquise quase desabando, havia uma família. Uma mulher magra com o rosto cansado e os olhos atentos. Um homem sentado no chão, abraçando os joelhos, olhar perdido. E 2 crianças. Uma delas, a menor, dormia no colo da mãe, coberta apenas por um moletom fino. A outra, um menino de uns 8 anos, segurava um pedaço de papelão como se fosse um escudo contra o frio. Eduardo sentiu algo estranho apertar o peito. "Para o carro", disse quase num sussurro. "Senhor?", perguntou o motorista surpreso. Eu disse: "Para o carro". O veículo parou. A mulher levantou-se rapidamente, assustada como quem já foi humilhada muitas vezes. Ela segurou o menino pela mão e falou antes mesmo que alguém dissesse qualquer coisa. "Moço, a gente não tá roubando não, só tá se protegendo da chuva". Eduardo abriu a porta e saiu, ignorando o terno caro que logo começou a se molhar. "Qual é o seu nome?", perguntou com voz calma. "Ana", respondeu ela, engolindo em seco. "E essas crianças?". "Meus filhos". "E o seu marido?". Eduardo olhou para o homem no chão. "Carlos", respondeu ele com vergonha na voz. "Já trabalhei em construção, mas depois do acidente ninguém mais quis me contratar". Eduardo olhou melhor para ele. A perna direita estava visivelmente rígida. "Há quanto tempo vocês estão aqui?". Ana respirou fundo. 3 meses na rua. Antes disso, favela. Antes disso, aluguel atrasado, despejo, promessas que não se cumpriram. O menino interrompeu a conversa olhando fixamente para Eduardo. "O senhor é rico, né?". Ana ficou vermelha de vergonha. "Lucas, não fala assim". Eduardo se agachou, ficando na altura do menino. "Sou sim. Mas hoje, eu sou só um homem parado na chuva, igual a vocês". O menino franziu a testa confuso. "Então por que o senhor parece tão triste?". Aquela pergunta atravessou Eduardo como um raio. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, em silêncio, enquanto a chuva continuava caindo. Foi naquele instante que ele tomou uma decisão que mudaria a vida deles e a dele para sempre. "Vocês não vão dormir aqui hoje", disse firme. "Como assim?", perguntou Carlos, assustado. "Entrem no carro". Ana hesitou. "A gente já ouviu promessas demais". Eduardo tirou o casaco e colocou sobre a criança menor. "Eu não prometo nada que não possa cumprir. Só prometo que essa noite vocês vão dormir em camas quentes". O silêncio foi quebrado apenas pelo som da chuva e pelo choro contido de Ana, que não chorava de alívio havia muito tempo. Enquanto o carro se afastava, nenhum deles imaginava que aquele encontro não era apenas um gesto de caridade. Era o início de uma transformação profunda, cheia de desafios, conflitos, desconfianças, quedas e redenção. E que nem todo presente vem sem um preço. O carro avançava pelas ruas iluminadas enquanto o silêncio dominava o interior do veículo. Ana mantinha a filha pequena apertada contra o peito, como se tivesse medo de que tudo aquilo desaparecesse de repente. Lucas observava tudo pela janela, impressionado com os prédios altos, as luzes, os portões enormes. Carlos permanecia calado,
O orgulho ferido gritava mais alto que o frio que ele sentira por meses. Eduardo observava os quatro pelo retrovisor. Havia algo naquela família que mexia com ele, algo que ele ainda não sabia explicar. Depois de quase 40 minutos de viagem, o carro entrou por um portão automático imenso. Câmeras, jardins perfeitamente cuidados, uma casa tão grande que parecia um hotel. "Meu Deus!", murmurou Ana, quase sem voz. Lucas arregalou os olhos. "Isso tudo é sua casa?" Eduardo respondeu apenas com um leve aceno de cabeça. Quando o carro parou, um segurança correu até a porta, surpreso ao ver aquelas pessoas descalças e molhadas. "Senhor Eduardo, está tudo bem?" "Está. Providencie roupas secas, comida quente e prepare o quarto de hóspedes. Todos eles ficarão aqui esta noite." O segurança hesitou por um segundo, mas obedeceu. Assim que entraram, Ana parou na porta. O chão brilhava, tudo cheirava a limpeza e silêncio. "A gente pode mesmo entrar?" perguntou com medo de sujar algo. Eduardo respirou fundo. "Essa casa é grande demais para um homem só. Talvez ela precise ouvir vozes de novo." A mesa do jantar foi posta rapidamente. Pratos quentes, pão fresco, sopa fumegante. Lucas foi o primeiro a comer, sem conseguir conter a fome. Ana tentava controlar as lágrimas a cada colherada. "Faz dias que eles não comiam assim", disse ela, envergonhada. Eduardo não respondeu, apenas observava. Mas Carlos continuava quieto. "O senhor não precisa fazer isso", disse ele finalmente. "Amanhã a gente vai embora." Eduardo o encarou com seriedade. "Eu não faço isso por obrigação. Faço porque, se eu tivesse parado o carro antes na minha vida, talvez muita coisa tenha sido diferente." Carlos franziu a testa. "Diferente como?" Eduardo se levantou lentamente. "Amanhã conversamos. Hoje, descansem." O quarto de hóspedes parecia um sonho. Camas macias, cobertores quentes. A menina, Clara, dormiu em minutos. Lucas demorou mais. "Tio", ele chamou Eduardo, que estava na porta. "Você vai mandar a gente embora amanhã?" Eduardo sentiu o coração apertar. "Amanhã nós vamos conversar como adultos, mas não vou te mandar de volta para Suva." Lucas sorriu pela primeira vez. "Então eu vou dormir sem medo hoje." Eduardo fechou a porta e caminhou pelos corredores vazios da casa. Tudo era grande. Tudo era silencioso. Tudo era frio. Ele entrou no quarto principal. Na parede, uma foto antiga. Ele e a esposa, sorrindo. "Eu falhei", sussurrou. O dia amanheceu claro. Ana acordou cedo e tentou organizar o quarto, como se estivesse em um emprego invisível. Carlos permanecia inquieto. "Isso não é certo", disse ele. "A gente não pode aceitar tudo assim." "E o que você quer? Voltar para a rua?" respondeu Ana, cansada. Quando desceram para o café, Eduardo já estava à mesa. "Bom dia." "Bom dia", responderam, quase em coro. Eduardo foi direto. "Eu quero ajudar vocês de verdade, mas ajuda não é só dar dinheiro." Carlos cruzou os braços. "Então o que o senhor quer em troca?" O silêncio pesou. "Nada que tire a dignidade de vocês. Quero oferecer trabalho, tratamento, estudo para as crianças. Mas vocês precisam confiar." Ana chorou. "A gente já confiou antes e sempre deu errado." Eduardo assentou. "Eu também." Enquanto conversavam, uma mulher elegante entrou na sala sem ser anunciada. "Eduardo, precisamos conversar", disse ela friamente. Ana se levantou assustada. "Desculpa, a gente vai sair." Eduardo levantou a mão. "Não, eles ficam." A mulher estreitou os olhos. "Você trouxe estranhos para dentro da casa?" "Eu trouxe pessoas, coisa que essa casa não vê há anos." A mulher respirou fundo. "Seu pai não aprovaria isso." Eduardo ficou rígido. "Meu pai aprovou muita coisa errada em vida." A mulher olhou para Ana e Carlos com desprezo velado. "Vocês não sabem onde estão se metendo." E saiu. Lucas segurou a mão da mãe. "Mãe, quem é ela?"
Eduardo respondeu com a voz pesada. Alguém do meu passado. E o passado nem sempre gosta quando a gente tenta fazer o bem. Naquele momento, Ana percebeu que aquela casa não era apenas um refúgio, era um campo de batalha invisível, e que ajudar aquela família poderia custar a Eduardo muito mais do que dinheiro. O carro avançava pelas ruas iluminadas enquanto o silêncio dominava o interior do veículo. Ana mantinha a filha pequena apertada contra o peito, como se tivesse medo de que tudo aquilo desaparecesse de repente. Lucas observava tudo pela janela, impressionado com os prédios altos, as luzes, os portões enormes. Carlos permanecia calado. O orgulho ferido gritava mais alto que o frio que ele sentira por meses. Eduardo observava os quatro pelo retrovisor. O silêncio deixado pela mulher elegante ainda pairava na sala como uma sombra. Ana sentia o coração acelerado. Aquela casa, que na noite anterior parecera um abrigo seguro, agora mostrava ter rachaduras invisíveis. Quem era ela? Perguntou Carlos, finalmente. Eduardo demorou alguns segundos antes de responder. Helena Montenegro, minha irmã. Ana arregalou os olhos. Ela mora aqui? Mora. Ou melhor, tenta mandar. Lucas cochichou. Ela parece aquelas vilãs de filme. Eduardo soltou um meio sorriso cansado. Às vezes a realidade supera os filmes. Eduardo respirou fundo e retomou o assunto interrompido. Carlos, eu sei que você tem experiência em construção. Tenho empresas nessa área. Carlos se endireitou na cadeira. Mas com essa perna, murmurou. Eu não preciso que você carregue saco de cimento. Preciso de alguém que conheça o chão da obra. Supervisor. Salário justo, carteira assinada. Ana levou a mão à boca. Isso é sério? Muito sério. Carlos sentiu o orgulho lutar contra a esperança. O senhor não me conhece. Conheço o suficiente para saber que você não desistiu da sua família. O silêncio se quebrou quando Lucas falou. Pai, aceita. Carlos fechou os olhos. Eu aceito, disse com a voz embargada. Do alto da escada, Helena observava tudo. Você sempre foi fraco, Eduardo, disse ela, se envolvendo com problemas que não são seus. Se isso é fraqueza, então eu aceito ser fraco. Helena riu, fria. Só espero que essa gente não esteja aqui quando a imprensa descobrir. Ana sentiu o rosto queimar. A gente não quer causar problema. Helena desceu lentamente. Vocês já são o problema. Eduardo deu um passo à frente. Chega, essa casa também é minha. Helena aproximou o rosto do irmão. Naquele mesmo dia, Ana levou Lucas e Clara para conhecer o jardim. Mãe, eu posso estudar aqui perto? Perguntou Lucas. Ana engoliu o choro. Pode, meu filho, vai poder. Lucas sorriu. Eu quero ser engenheiro, para construir casas que não caiam. Eduardo, que ouvia de longe, sentiu o peito apertar. No fim da tarde, Clara começou a tossir forte. Febre alta, respiração pesada. Ana entrou em pânico. Ela está queimando de febre. Eduardo chamou o médico da família imediatamente. O diagnóstico veio rápido e assustador. Pneumonia avançada. Ela precisa de internação agora. Ana caiu de joelhos. Se a gente tivesse vindo antes... Eduardo colocou a mão no ombro dela. Vocês vieram na hora certa. No hospital, Ana segurava a mão da filha enquanto os aparelhos apitavam. Carlos caminhava de um lado para outro, culpando-se em silêncio. Eduardo observava tudo à distância, sentindo algo que não sentia havia anos. Medo de perder alguém. Helena apareceu novamente, elegante como sempre. Isso vai dar problema. Médicos, registros, imprensa. Eduardo encarou-a com firmeza. Se você disser uma palavra sequer, eu corto tudo. Helena sorriu de canto. Você mudou, irmão. Ou talvez esteja tentando se redimir. Ana, sozinha no corredor, sussurrou. Deus, eu não peço riqueza. Só deixa minha filha viver. Eduardo ouviu a oração sem ser visto. E naquele momento, pela primeira vez em anos, ele também orou. Enquanto Clara lutava pela vida, algo começava a ruir nos bastidores. Um jornalista investigava Eduardo. Helena fazia ligações suspeitas. E o passado do milionário estava prestes a vir à tona.
Nada ali era apenas bondade. Tudo tinha consequências. A madrugada no hospital parecia não ter fim. O relógio na parede avançava lentamente, como se o tempo estivesse zombando da angústia de Ana. Carlos permanecia sentado, a cabeça entre as mãos, repetindo a mesma frase em silêncio. A culpa é minha, a culpa é minha. Eduardo estava encostado na janela do corredor, olhando a cidade iluminada. Aquele mesmo lugar onde dias antes ele passara de carro sem notar quantas vidas estavam à margem. O médico saiu da UTI com expressão séria. Ana se levantou de um salto. Doutor, minha filha? O médico respirou fundo. Ela é forte, mas as próximas horas são decisivas. Ana sentiu as pernas falharem. Eduardo a segurou antes que ela caísse. Você não está sozinha, disse com firmeza. No estacionamento do hospital, flashes começaram a surgir. Eduardo Montenegro, é verdade que o senhor trouxe uma família de moradores de rua para sua mansão? Eduardo fechou os olhos. Começou, murmurou. Helena apareceu ao seu lado, satisfeita. Eu avisei. Foi você, disse Eduardo encarando-a. Eu apenas deixei a verdade circular. Carlos ouviu tudo em choque. A gente virou notícia. Minha filha está entre a vida e a morte. Eduardo se aproximou dos repórteres. A única coisa que importa agora é uma criança lutando para viver. Se vocês ainda tiverem humanidade, respeitem isso. No dia seguinte, Carlos foi à empresa pela primeira vez. Entrou com a roupa simples, andando com dificuldade. Alguns funcionários cochichavam. É aquele que o patrão tirou da rua. Deve ter pena. O encarregado se aproximou. Olha, aqui não é lugar para caridade. Se não der conta, a porta é ali. Carlos engoliu seco. Eu dou conta. Horas depois, exausto, sentiu a perna falhar. Caiu diante de todos. Risos contidos ecoaram, mas ele se levantou. Podem rir. Eu já sobrevivi a coisa pior. Enquanto isso, Eduardo recebeu um envelope anônimo. Dentro, documentos antigos e uma foto. Seu pai, ao lado de um barraco demolido. Uma carta acompanhava. A fortuna da família Montenegro começou com despejos ilegais. Algumas famílias nunca se recuperaram. Eduardo sentiu o chão sumir. Meu Deus! Helena entrou no escritório. Já descobriu, né? Você sabia? Sempre soube. E agora isso pode destruir tudo. Eduardo apertou os papéis com força. Então essa família, eles são o espelho do que o nosso dinheiro causou. No hospital, Ana voltou a segurar a mão da filha. A menina abriu os olhos lentamente. Mamãe, sussurrou. Ana chorou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Tô aqui, meu amor. O médico sorriu. Ela reagiu. Ainda vai precisar de cuidados, mas venceu a fase crítica. Eduardo fechou os olhos emocionado. Naquela noite, Eduardo reuniu todos na sala da mansão. Amanhã, tudo pode mudar. Minha imagem, meus negócios, mas eu não vou voltar atrás. Helena cruzou os braços. Você vai destruir o legado da família? Não, vou corrigir. Ele olhou para Ana e Carlos. E vocês, se quiserem ir embora, eu entendo. Ana segurou a mão de Carlos. A gente não quer esmola, só uma chance justa. Eduardo assentiu. Então vamos enfrentar isso juntos. No dia seguinte, Eduardo faria algo que chocaria o país inteiro. Uma coletiva de imprensa, uma confissão pública e uma decisão que poderia tirar tudo dele ou libertar sua alma. O salão principal da empresa Montenegro estava lotado. Câmeras, jornalistas, investidores, curiosos, todos queriam ouvir o que Eduardo Montenegro tinha a dizer. Ana assistia pela televisão do hospital, com Clara ainda ligada a alguns aparelhos. Carlos estava ao lado, segurando a mão do filho. Mãe, por que todo mundo quer ouvir ele? Perguntou Lucas. Porque hoje ele vai dizer a verdade, respondeu ela. Eduardo aproximou-se do púlpito. Por um instante, o silêncio tomou conta do salão. Boa tarde. Eu poderia estar aqui para negar acusações, contratar advogados e proteger meu patrimônio. Helena observava da primeira fila, tensa. Mas eu não vou fazer isso. Murmúrios começaram. Parte da fortuna da minha família foi construída sobre injustiças.
despejos ilegais, famílias esquecidas. O burburinho virou choque. Eu descobri isso tarde demais, mas descobri a tempo de fazer algo. O senhor está admitindo crimes? Gritou um repórter. Estou assumindo responsabilidades. Helena levantou-se abruptamente. Eduardo, você não pode. Posso e vou. Ele respirou fundo. A partir de hoje, uma parte significativa do meu patrimônio será destinada a um fundo de reparação social. Moradia, saúde, trabalho digno. O salão explodiu. Ana levou a mão à boca, chorando. Ele está fazendo isso por nós? Carlos balançou a cabeça. Não, está fazendo porque é certo. Lucas sorriu. Então ele é um herói? Carlos respondeu sério. Ele é um homem tentando consertar erros. Enquanto isso, Helena fez uma ligação silenciosa. É agora. Acionem tudo. Minutos depois, o telefone de Eduardo vibrou. Senhor Montenegro, suas contas estão sendo bloqueadas temporariamente. Eduardo fechou os olhos. Entendido. Helena aproximou-se, fria. Você escolheu esse caminho. Eu escolhi dormir em paz. Na obra, um acidente grave quase aconteceu. Um andaime mal montado começou a ceder. Carlos percebeu a tempo. Parem! Desce todo mundo! Ele se arrastou até a base, mesmo com dor, e reforçou a estrutura. Minutos depois, parte do andaime caiu. Se alguém estivesse ali, teria morrido. O encarregado engoliu seco. Você salvou vidas hoje. Naquela noite, Eduardo foi ao hospital sozinho. Sentou-se ao lado de Ana. O dia do julgamento amanheceu cinzento, como se o céu soubesse que algo importante estava para acontecer. Eduardo caminhava pelos corredores do fórum com passos firmes, vestindo um terno simples. Não havia mais luxo nem seguranças, apenas um homem e sua consciência. O juiz iniciou a sessão com voz séria. Estamos aqui para analisar responsabilidades históricas e atos recentes da família Montenegro. Testemunhas foram chamadas, documentos exibidos, verdades que ficaram escondidas por décadas vieram à tona. Quando Eduardo foi chamado a falar, o silêncio tomou conta da sala. Eu poderia ter fingido que nada era comigo, disse ele. Mas se a minha riqueza nasceu de dor, então minha obrigação é devolver dignidade. Helena, sentada do outro lado, evitava olhar para o irmão. O juiz anunciou. Chamamos agora o senhor Carlos Silva. Carlos caminhou até a frente, mancando levemente, mas de cabeça erguida. Eu fui despejado, disse ele. Perdi minha casa, minha saúde, minha dignidade. Mas também conheci alguém que decidiu parar o carro. O público se emocionou. Não foi esmola, foi oportunidade. Após horas de sessão, o juiz declarou: considerando a colaboração ativa, a reparação voluntária e o impacto social positivo, o tribunal reconhece responsabilidade civil e estabelece medidas de reparação, não de punição máxima. Eduardo fechou os olhos, aliviado. Helena recebeu sentença por tentativa de fraude e obstrução. Ela foi retirada da sala em silêncio. Meses depois, o Fundo Montenegro de Reparação Social já havia ajudado centenas de famílias. Casas reconstruídas, tratamentos pagos, empregos criados. Ana coordenava uma das unidades. Aqui, ninguém é invisível, dizia ela. Lucas, agora adolescente, foi convidado a apresentar um projeto. Eu criei um modelo de habitação popular sustentável, explicou, nervoso. Eduardo assistia da plateia. Quando o projeto foi aprovado, Lucas correu até ele. Eu consegui. Eduardo o abraçou. Eu sempre soube. Anos depois, em uma noite chuvosa, Eduardo caminhava pela mesma avenida de antes. Parou o carro. Na calçada, uma nova família, com o olhar cansado. Eduardo saiu do carro, sorriu e disse: Boa noite. Posso ajudar? Às vezes não é o dinheiro que muda vidas. É a decisão de parar, de olhar, de se importar. O verdadeiro milionário